Questões hidráulicas. Quando você fala hidráulico, você está referindo-se à água. Então a água tem uma importância fundamental no surgimento das civilizações. Então essas civilizações surgem também na antiguidade, elas estão intimamente ligadas ao desenvolvimento do modo de produção asiático. Elas vão surgir provavelmente de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás, até 1.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 3.000 anos atrás. Então você sabe, é o caso da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, lembrando que isso hoje é o Iraque. É o caso da Pérsia, né? que é a Pérsia, que é o Irã atual, que está também dentro de vários vestibulares para você de geografia e de história. É o caso, por exemplo, da planície indo-ganjética, que hoje abrange, além de Paquistão, a Índia, lembrando que o Paquistão pertenceu ao reino indiano até 1947. É o caso também da civilização chinesa nos rios Huanghe e Yangtze-Kiang, que ali floresceram várias situações, ali, várias civilizações. Então, na realidade, quais são as características que nós temos nas civilizações hidráulicas? Como eu falei, é mais ou menos parecido com o modo, está intimamente ligado ao modo de produção asiático. Primeiro, o poder centralizado, um governante único, e geralmente ligado à teocracia. Não é? O indivíduo que era o chefe de Estado também era chefe religioso. Exemplo, o faraó, que era considerado uma figura divina. Era baseado na agricultura, principalmente também na pecuária, mas principalmente na agricultura. Quando seu professor perguntar para você o que é agricultura de vaso, é aquela agricultura feita quando o rio ele vinha para a sua vazante. Vazante não é transbordar, vazante é quando o rio retorna ao leito natural, e as margens então serviam para fazer agricultura no Egito. O sistema utilizado era a irrigação, então havia uma dependência sazonal de água. Sazonal significa depende do clima em si, das chuvas, e foi a construção de diques e barragens que fizeram matematicamente ali surgir, né, a questão de irrigação e as primeiras cidades. As primeiras cidades próximas aos rios. Por isso um dia vamos falar de Brasília. Uma das grandes coisas que levou Brasília lá para o centro do Brasil não foi sair do mar, perto do mar, e sim o controle das águas internas do território, tá? O trabalho também, havia o trabalho compulsório, que eu já falei num vídeo anterior do modo de produção asiático, quando os governantes obrigavam o trabalhador, que era o trabalhador do campo, a trabalhar nas grandes obras, né, para esse estado que existia. Os impostos eram altíssimos, cobrados ali para sustentar uma nobreza e também aos funcionários públicos que pertenciam ali, escribas e outros, coletores de impostos e outros. E também tinha um exército forte, que era para proteção e também para sua expansão territorial. Vide, por exemplo, o Egito, que protegia ali o Nilo, como protegia o Nilo, que, diga-se de passagem, frase de Heródoto, o Egito é a dádiva do Nilo, não é? E quando você pega a Bíblia e quando você começa a ler também a história do povo hebreu, Moisés foi talvez o maior líder militar dentro do povo hebreu, né, secundado por Josué, seu lugar-tenente. Então, meu filho, como eu falei sempre para você, isso aqui é apenas uma dica para você e não aulas. Fala conosco, estamos juntos, eu escutando aqui Johann Sebastian Bach com a fuga, mas que vocês talvez não estejam escutando, porque senão daqui a pouco o YouTube, né, politicamente correto, corta isso aqui. Tamo junto, é nóis.